Desenvolver líderes na igreja que atendam a igreja e a sociedade é enxergar antes e enxergar mais. O que eu faço para desenvolver líderes de forma contínua na igreja? Por onde eu começo? Como eu estruturo um projeto de longo prazo? Essas certamente, pastor, são algumas perguntas que você tem quando a gente levanta a bola de desenvolver líderes e não simplesmente dar cursos ou treinamentos rápidos. Eu espero ajudar você com algumas ideias, alguns insights hoje sobre como fazer isso. Esse é o Envisionar Podcast, em parceria com a Rádio Transmundial, e nós estamos nessa série falando sobre a tríade do pastor. A tríade tem a ver com visão, desenvolver líderes e usar a pleno potencial o dom que Deus te deu. E hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre como desenvolver líderes de uma forma contínua. Bom, esse tem sido um tema cada vez mais recorrente, não só nas igrejas, nas empresas e nas organizações. Talvez durante muito tempo a gente simplesmente se preocupou em dar cursos e treinamentos rápidos para pessoas assumirem funções ou cargos de liderança, tamparem os buracos lá na estrutura que estão vazios, ou suprir necessidades emergenciais de pessoas que saíram, entregaram seus cargos ou não têm desempenhado corretamente as suas funções. Mas, na verdade, a gente sabe que tudo isso simplesmente tapa buracos. A gente não resolve o problema a longo prazo. E a necessidade de desenvolvimento de líderes é cada vez maior e crucial, especialmente para os pastores desenvolverem o seu ministério e executarem a visão que Deus lhes deu. Bom, quando a gente pensa então em o que é que eu faço para capacitar líderes no longo prazo, como a gente desenvolve esses líderes na igreja, não basta, como eu falei, simplesmente realizar alguns cursos ou treinamentos rápidos. Mas a pergunta é, como é que eu faço isso a longo prazo? Por onde eu começo? E para isso, então, eu não quero dar uma receita de bolo para você, se você fizer 5 passos, 7 coisas. Não é isso. De outro lado, também não existe uma solução definitiva, mas eu também não quero deixar você no vácuo e simplesmente comentar algumas coisas aqui, como às vezes algumas lives ou podcasts fazem, literalmente às vezes te enganando, achando que é uma solução e não é. Bom, vamos a algumas coisas bem práticas. Primeiro, defina um pequeno projeto. O que é que você quer fazer? Não saia simplesmente fazendo, porque às vezes na igreja a gente tem essa tendência. A gente vê um problema, sai desesperado tentando resolver sem um projeto. Se você fosse construir uma casa, por exemplo, você precisa de um projeto. Não adianta simplesmente levanta uma parede aqui, outra ali, porque primeiro essa casa pode nem ter sustentação, né, do ponto de vista de alicerces, etc. E se você começa a construir uma casa sem saber o que você quer, onde você vai pôr as janelas, as portas, os cômodos, etc., você pode ter um projeto totalmente disfuncional. Então, use esse primeiro passo básico. Escreva um pequeno projeto. Nesse material que a gente produziu, chamado Como Capacitar Líderes na Igreja, tem várias dicas, é um livro bem prático, bem simples, tem várias dicas sobre isso, e no final tem um pequeno roteiro de como você pode construir esse projeto, de como você pode elaborar um passo a passo para desenvolver líderes a longo prazo. Você pode usar esse ou outros materiais, eu sei que a gente não tem muita coisa nessa área, mas peça ajuda se for o caso. Escreva um projeto, nem que seja uma folhinha de papel. O meu objetivo maior é esse, minhas necessidades são essas e eu quero desenvolver líderes dessa e dessa forma ao longo dos próximos 3 anos, 5 anos ou coisa desse tipo. Então, primeiro passo, escreva um projeto. Segundo, nesse projeto, liste não só necessidades, mas principalmente possibilidades. Quando a gente capacita líderes simplesmente olhando as necessidades, eu estou pensando assim, eu tenho meia dúzia de cargos aqui que eu não consigo ninguém, eu preciso de algo para tapar esse buraco. Não é isso que eu estou falando.
O projeto, primeiro, levanta necessidades, obviamente. Bom, nós precisamos de líderes para os ministérios da igreja, nós precisamos de líderes, se você tem grupos, células ou grupos familiares ou coisa desse tipo, para suprir essa necessidade. Eu preciso de líderes que me ajudem como pastor a pensar na visão da igreja a longo prazo. Eu preciso de líderes que me ajudem a olhar para o bairro, para a comunidade ou para a cidade e pensar qual é o impacto que a nossa igreja vai ter. Isso são necessidades, mas vá além disso no seu projeto. Pense em possibilidades. Que tipo de líderes eu posso desenvolver para causar impacto na sociedade? Que tipo de líderes eu posso desenvolver nas novas gerações? Que tipo de líderes eu posso desenvolver para levantar projetos no bairro, na cidade ou na comunidade e causar impacto na vida das pessoas? Vá muito além das necessidades. Levante possibilidades. Que tipo de líderes você nunca pensou em desenvolver e que você precisa incluir nesse projeto? Depois disso, com base nas necessidades e nas possibilidades, crie uma trilha. Você, como eu falei, não vai desenvolver líderes efetivamente se você só fizer cursos, palestras ou coisas rápidas. Pense numa trilha de desenvolvimento. O que eu preciso colocar para fazer esses líderes crescerem nas suas vidas pessoais, nas suas famílias, nas suas comunidades, aqui na igreja, na sua atividade profissional ou como empreendedores? Qual é o caminho dessa trilha? Quantos passos ela vai ter? Ela vai ter 1 ano, 2 anos, 3 anos? Depois, como eu vou fazer a manutenção desses líderes? Isso precisa estar na sua trilha de desenvolvimento de líderes. É isso que torna ela de longo prazo. Talvez você vai ter pessoas participando por 1 ou 2 anos numa etapa inicial básica, depois você vai ter mais 1 ou 2 anos de desenvolvimento dos próximos degraus de liderança, depois você vai ter treinamentos específicos para áreas da vida e do ministério e assim por diante. Bom, então, projeto, necessidades e possibilidades, trilha. Depois, que materiais e recursos eu preciso para isso? Voltando ao exemplo da casa, se você vai construir a casa, você tem o projeto, você faz o orçamento daquilo. Depois, obviamente, você precisa de materiais, desde máquinas e equipamentos para perfurar o solo, para remover a terra, como depois muro de arrimo, tijolo, pedra, concreto, reboco, telhado e assim por diante. Num programa de desenvolvimento de líderes de longo prazo é basicamente a mesma coisa. Que materiais eu preciso, que recursos eu gostaria de utilizar? Podem ser livros, podem ser vídeos, podem ser recursos audiovisuais, podem ser ferramentas, enfim, busque. Conheça o que existe disponível. Eu sei que no Brasil a gente tem poucas organizações que trabalham com liderança na área cristã, mas procure o que for possível. Se você sabe falar um outro idioma, busque recursos fora, em inglês, em outros idiomas. Junte tudo para você saber quais se aplicam à sua realidade. Você precisa conhecer tudo para tirar o que precisa para a sua realidade. Não significa que você vai usar tudo, mas se você não conhece o todo, você não sabe exatamente o que se aplica para a sua realidade. Depois disso, não pense apenas em capacitar líderes para as atividades da igreja. Equipe pessoas para fazer diferença na sociedade. Esse talvez seja um dos grandes desafios para nós, pastores. A gente sempre pensa em desenvolver líderes para preencher os cargos da igreja. Vá além. O John Maxwell tem uma palestra muito interessante do Global Leadership Summit, que aliás é um recurso que você pode utilizar. Nós da Envisionar cuidamos do Summit no Brasil. E nessa palestra ele diz, vai mais além ou executa uma visão quem enxerga antes e quem enxerga mais. Pense nisso na hora de desenvolver líderes. O que eu preciso enxergar antes e o que eu preciso enxergar mais para poder desenvolver os líderes? E eu diria, desenvolver líderes na igreja que atendam a igreja e a sociedade é enxergar antes e enxergar mais. Compartilhe isso com alguns líderes da igreja. Depois que você tiver o seu projetinho pronto com as necessidades, as possibilidades, a trilha desenhada, os materiais e recursos definidos,
Antes de começar a executar, chame aquele grupo de líderes da igreja que te apoia, por menor que seja, você tem um grupo. Compartilhe isso com eles, compartilhe o projeto com eles, ouça feedback deles para saber se você está no caminho certo. Depois, eu sugiro também que você procure gente de fora, procure outras pessoas de outras igrejas que já estão fazendo alguma coisa nessa área, compartilhe o seu projeto, peça sugestões, converse com outros pastores para saber se eles estão fazendo alguma coisa nessa área. Eu sei que não tem muita gente fazendo coisas nessa área, mas encontre aqueles que estão fazendo, pergunte, peça ajuda. Nós na Envisionar também estamos disponíveis para isso, para ajudar você a construir o seu projeto. Temos ferramentas, temos recursos para te ajudar. Tudo isso vai enriquecer o seu projeto. Bom, agora o grande primeiro passo está dado. Você tem um projeto. Você sabe o que você quer fazer no longo prazo para desenvolver líderes servos que te ajudem na igreja, que causem impacto na sociedade. Por onde eu começo, então? Comece com os líderes atuais. Por menor que seja o seu grupo, eles já te ajudam há bastante tempo. Eles estão dando lá o suor, as lágrimas, para te ajudar a liderar essa igreja. Então, não adianta levantar um grupo novo de líderes antes de olhar para esses líderes que você tem hoje e ajudá-los. Aqueles que já te ajudam há bastante tempo precisam ser amados, equipados e ajudados nas suas vidas. Se você investir na vida deles como Jesus fez com os 12, certamente eles vão te ajudar muito mais a caminhar na execução da visão que você tem. Depois de testar a sua trilha, o seu projeto com esses líderes, faça ajustes, avance, ajuste tudo que for necessário, que não deu certo. De certa forma, os seus líderes atuais vão ser os cobaias. Eles vão te ajudar a construir, a enriquecer a trilha de desenvolvimento de líderes para alcançar novas pessoas. Então, ajuste o que for necessário. Diga para eles, gente, isso aqui é um rascunho, a gente vai enriquecer bastante isso. Vamos trazer mais ferramentas, mais recursos para poder investir na vida de outros. Em seguida, avance numa segunda etapa com novos líderes. Comece a pedir para esses líderes que já te ajudam a identificar novos valores, novas pessoas que poderiam ser parte desse processo de capacitação. E aí você continua com esses líderes veteranos e traz uma segunda turma aqui. É como se você estivesse fazendo uma escola. Tem o ano 1, aí o ano que vem tem o ano 2 e 1, depois vai ter o 3, o 2 e 1 e assim por diante. Então desperte novos líderes e experimente, faça testes com eles também, com o mesmo conteúdo ou com novos conteúdos que você pode agregar para isso. Uma terceira etapa do por onde eu começo é invista nos profissionais e nos empreendedores que tem na sua igreja. Por menor que seja o número de pessoas que atuam ou como empreendedores, empresários, mas não somente eles, os profissionais que atuam nos diversos segmentos da sociedade, professores, médicos, advogados ou qualquer outro tipo de profissional. A igreja às vezes não sabe o que fazer com esses profissionais, como equipá-los para eles fazerem diferença no mundo. Então, invista neles, coloque eles nessa trilha de capacitação, mesmo que eles não tenham um cargo na igreja. Capacite essas pessoas para fazerem diferença na sociedade. Depois de testar esse programa 1 ano ou 2, escolha pessoas para te ajudar então a coordenar o programa e continuar avançando. Perceba que você, como pastor, é o responsável para dar o start nisso. É um dos itens do tripé, da tríade do seu ministério, mas não significa que você vai cuidar disso o resto da vida. Levante pessoas, então, para coordenar isso e expandir isso na igreja. Crie ciclos onde os líderes veteranos estão fazendo alguns módulos e os líderes novos, pessoas novas, estão sempre entrando para enriquecer mais o programa. Depois, expanda para as novas gerações. Pense em como criar programas para o desenvolvimento de líderes desde lá do Kids, com os pré-adolescentes, adolescentes, jovens, alcance as novas gerações, amplie o programa para os profissionais e assim por diante. Qual que é o seu papel? Despertar pessoas para a liderança, inspirá-las com uma visão, levá-las a sonhar sobre isso nas suas vidas para que elas causem impacto no mundo.
Foi isso que Jesus fez, foi isso que homens e mulheres fizeram ao longo do tempo, e eu queria então deixar 2 desafios para você. Primeiro, o primeiro desafio não é só se você fará ou não isso, mas quando você vai começar. O segundo desafio é se você vai tirar da sua agenda uma porção de coisas para priorizar Efésios 4 e começar a capacitar líderes. Faça contato conosco, nós temos recursos como esses, temos o Global Leadership Summit, temos um programa chamado Lidere, que tem várias etapas para ajudar na implementação de um programa de desenvolvimento de líderes, e sobre isso eu vou falar então no próximo episódio. Quais as ferramentas que você pode usar? Então até lá, e eu espero que você comece a desenvolver líderes por longo prazo. Grande abraço!